E a sua família, Pedro, chegou a conseguir um pedaço de terra? Chegou a conquistar terra? Quando eu denunciei o Movimento Sem Terra em 2022, eu recebi ameaças de morte do Movimento Sem Terra através de facções criminosas do Rio de Janeiro. Eu recebi, meus pais foram intimidados, ameaçados, coagidos, eu tive que tirá-los de lá. Mas olha só, denunciaram, o MST soltou matérias dizendo que eu nunca fiz parte do movimento. E aí, os meus pais hoje moram, até hoje, no assentamento, cujo nome é Assentamento Che Guevara, ali no Mato Grosso do Sul, na região de Sidrolândia. Eles estão lá hoje, moram no assentamento. Mas é interessante que os meus pais, quando nós recebemos a terra, quando fomos assentados, né, então você sai de acampado para assentado, sai de um acampamento para um assentamento, que é quando você recebe a terra e você marca ali, tem os 4 marcos, você diz, isso aqui é seu. Não é seu, obviamente, porque afinal você não tem um título da terra. Foi o Bolsonaro quem, em 2022, durante seu mandato, entregou mais de 500 mil títulos de terra para os assentados, dando a eles a verdadeira liberdade. Essas pessoas, quando não têm o título da terra, elas ficam na mão do movimento, dependentes do movimento, porque afinal não podem fazer nada com aquela terra, não podem pegar um empréstimo bancário para poder penhorar a terra ou poder trabalhar com dignidade nela. Enfim, é a forma de escravizar ainda mais essas pessoas e tirar delas tudo que elas têm. Mas os meus pais moram no assentamento e quando nós entramos na terra, ainda ficamos durante quase 3 anos ou 4 anos morando em um barraco de lona, nas mesmas condições miseráveis que no acampamento. E dessa vez até mais desamparado, porque na época do acampamento ainda recebíamos cesta básica, do Fome Zero, toda aquela coisa. E no assentamento não. Então, sim, eu tenho como provar, tenho documentos, tenho fotos, registros, né? Apesar de ser pobre, tem alguns registros dessa época. O meu livro carrega, inclusive, um registro histórico, né? Onde eu ali com 11 anos ainda, estou aqui com os meus pais e a minha irmã, eu segurando a bandeira do Che Guevara em uma manifestação na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quando nós fomos lá depredar o INCRA, depredamos o INCRA até não querer mais. Eu escalei o INCRA, enfrentei policial e foi um dia assim bem MST, né? E assim, é realmente triste, mas é uma realidade que milhões de brasileiros vivem nos acampamentos e também nos assentamentos do Movimento Sem Terra. E sua família foi uma das famílias beneficiadas pela medida de Bolsonaro? Olha só, o Bolsonaro estava começando apenas, né? E vale a pena lembrar que a entrega da titulação de terra feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ela atingiu cerca de 500 mil assentados do Movimento Sem Terra, que durante 2022, inclusive, o motivo das ameaças que recebi por parte das facções criminosas foi porque pessoas que foram assentadas pela essa intermediação do Movimento Sem Terra estavam declarando voto no Bolsonaro. Né? E por que estavam declarando voto no Bolsonaro? Porque elas viram na prática que o movimento as enganou. As escamas caíram de seus olhos. Parte dessas pessoas é a Vanusa, que esteve na CPI do MST. Eu não pude estar na CPI porque eu estava morando em Portugal, passei um tempo em Portugal. Mas a Vanusa esteve lá na CPI do MST, representou muito bem milhares de assentados que participaram do Movimento Sem Terra, que tinham no assentamento a bandeira do MST, mas que baixaram essa bandeira, muitos queimaram essa bandeira e declararam voto em Jair Bolsonaro, que de uma vez só deu mais título de terra do que FHC, Lula, Dilma, Temer, todos juntos. Bolsonaro realmente libertou esse povo sem terra e esse é o motivo pelo qual as pessoas têm cada vez mais aberto a mente, porque hoje todo mundo tem acesso ao celular, Monique. Não dá para esconder a verdade dessas pessoas mais. Na nossa época não tinha. Talvez tivesse o fenômeno da rede social naquela época, sequer teríamos ido para o acampamento do MST. Mas a verdade sempre vem à tona, a verdade liberta. Esse é o motivo pelo qual eu tenho muitos amigos dentro do assentamento que hoje declaram voto em Jair Bolsonaro, que são de direita, que são conservadores, e as pessoas cada vez mais têm entendido isso. Infelizmente, cada vez que as pessoas que sofreram na mão do Movimento Sem Terra estão abandonando o movimento, pessoas que desconhecem o Movimento Sem Terra têm aderido ao bonezinho do MST para sinalizar virtude, quando na verdade não sabem sequer o que é o Movimento Sem Terra, quando surgiu e quais são os seus propósitos.
Eu já vi você citar sobre uma situação vexatória que fizeram o seu pai passar. Qual situação exatamente foi essa? Quando eu denunciei o Movimento Sem Terra foi em 2022, no dia 7 de setembro. Essa história logo viralizou nas redes sociais. O presidente Bolsonaro me convidou ao Palácio da Alvorada. Eu estive com ele, nós nos reunimos. Eu gravei um vídeo para ele dizendo justamente que ele era um herói, o libertador do povo sem terra, por entregar 500 mil títulos de terra, que foi mais do que FHC, Dilma, Temer, todos juntos, né? Lula, enfim. E esse vídeo viralizou também de tal forma. Logo eu estava nos maiores portais do Brasil, estive na Jovem Pan, participei da Super Live do Bolsonaro, e essa pauta se tornou extremamente importante para a campanha do Bolsonaro, porque afinal a esquerda começou a declarar voto nele. Logo, os militantes que faziam parte do nosso acampamento, que hoje estão lá no assentamento onde os meus pais moram, foram com uma bandeira do Lula até o sítio do meu pai, e meu pai falecido, inclusive recentemente, né, enfrentou um tratamento de um câncer, mas naquele tempo eles coagiram meu pai, intimidaram meu pai, para tirar uma foto com a bandeira do Lula, para tentar fazer uma certa oposição, criar um certo desgaste de mim com meu pai. Eu liguei para o meu pai e disse: pai, eu não tenho um problema com sua opção política, o senhor sabe disso, mas o senhor realmente acredita que o Lula fez bem para a nossa nação? Você acha que nós devemos alguma coisa para o Movimento Sem Terra? Ele falou: filho, eu vou votar no Bolsonaro, mas quando vieram aqui aquela quantidade de pessoas que você conhece bem o que fazem historicamente, então eu fiquei com medo e eu tirei a foto fazendo joinha ali com a bandeira do Lula, ou seja, foi ameaçado, foi coagido e por isso teve que ceder. Mas é isso que eles fazem, nem sempre é de forma explícita, né? O Movimento Sem Terra, ele tem um laço muito forte com as facções criminosas que mandam nesse país. Infelizmente, como o Nicolas Ferreira falou no dia de ontem no plenário, infelizmente nós estamos vivendo uma situação onde o Brasil se tornou um narco-estado, as facções criminosas mandam no Brasil e as facções criminosas têm um relacionamento muito próximo com o Movimento Sem Terra, que afinal de movimento não tem nada, é sim um movimento terrorista, é sim um movimento que tem treinamento de guerrilha cubana, é sim um movimento que tem na sua essência uma ideologia completamente demoníaca e assassina. Pedro, ainda sobre ameaças, me chamou a atenção também um relato seu, que no ano passado, não lembro se foi no ano passado, mas o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, ele foi alertado sobre ameaças que você estava sofrendo. Eu fiquei curiosa sobre o que foi feito depois disso, se houve alguma movimentação. Olha só, lembrando que quando isso aconteceu também foi em 2022 e estava muito aquecido, né? A campanha estava muito quente, muito polarizada. E assim que eu me tornei figura pública, que o meu conteúdo começou a viralizar, eu comecei a fazer as denúncias ao Movimento Sem Terra, eu comecei a receber inúmeras ameaças nas redes sociais de pessoas que se identificavam como sendo de facções criminosas do Rio de Janeiro, né? E que diziam que iam me pegar. Eles mandavam vídeos de submetralhadora, mandavam fotos de arma com frases muito ameaçadoras, dizendo ali, dando detalhes do que fariam comigo, e diziam que eles iriam matar a mim e ao presidente, então presidente Jair Messias Bolsonaro. Obviamente, quando você tem uma ameaça ao presidente, isso é uma questão de segurança nacional. Então, esses documentos foram sim encaminhados para a advogada do presidente na época, Karina Cufa, que imediatamente passou isso adiante para o GSI. Então, eu não acompanhei a investigação, porque foi uma campanha muito agitada. Eu estava militando pela campanha do presidente Bolsonaro, e então eu não consegui acompanhar todo o processo. Mas sim, o GSI teve acesso às provas, ao boletim de ocorrência e a todas as evidências ali das ameaças que eu, junto com o presidente Bolsonaro, recebemos em 2022.